A diferença que cria o diálogo entre o tucano e o jabuti. Autor: Alessandro Oliveira dos Santos. Era uma tarde serena na floresta brasileira, onde a brisa soprava entre as árvores e os sons dos pássaros criavam uma melodia calma e harmoniosa. O jabuti, velho e sábio, estava em sua clareira favorita, onde sempre refletia sobre os mistérios do mundo. Seu casco, reluzente à luz do sol que se filtrava pelas folhas, parecia conter em si mesmo os segredos da natureza. Ao seu lado, repousava um tucano, de plumagem vibrante e olhar curioso, sempre pronto para debater ideias. O jabuti, com sua voz calma e pausada, começou a compartilhar seus pensamentos. Boa tarde, jabuti, e a todos que nos rodeiam. Fico feliz que o Senhor tenha trazido à tona essas ideias tão interessantes, que fazem a conexão entre o físico e o espiritual de uma forma clara, quase científica. A ideia de que a diferença gera movimento, de que é a diferença que impulsiona a transformação, realmente ressoa não só com os fluxos da natureza, mas também com muitos conceitos que encontramos na filosofia e até na Kabbalah, como o Senhor mencionou. No entanto, ao pensar sobre o que o Senhor disse, me parece que há algo mais profundo a ser considerado. A diferença, que o Senhor vê como geradora do movimento, na Kabbalah, não é apenas algo físico, como a diferença de pressão ou temperatura. Embora essas diferenças sejam parte fundamental da dinâmica do universo, a Kabbalah nos ensina que a criação surge de uma diferença que é essencialmente espiritual. O Criador, que é puro desejo de doar, cria a partir da separação entre o desejo de doar e o desejo de receber. E, assim, o movimento do universo não é apenas uma questão de fluxos, mas de uma interação constante entre essas duas forças, o desejo do Criador de doar e o desejo da criatura de receber. Agora, sobre a ideia de que a vida poderia ser uma ilusão, vejo que isso se aproxima de um ponto muito interessante, mas a Kabbalah teria uma perspectiva ligeiramente diferente. O desejo, na Kabbalah, não é uma mera sensação ou percepção, ele é a essência da vida. Sem desejo, não há criação. O que o Senhor descreve como fluxos seria, na visão cabalística, a interação entre a luz do Criador e o KLI, o desejo de receber da criatura. Essa interação é o que dá origem à criação, aos mundos e à nossa percepção da vida. Sua ideia de que os fluxos poderiam continuar mesmo sem seres vivos, sem o desejo, é uma boa reflexão. No entanto, na Kabbalah, o desejo é o que torna a criação possível. Sem ele, não haveria interação com a luz, e, portanto, não haveria criação. Os átomos e as energias, embora indestrutíveis e eternos, precisam do desejo para adquirir propósito, significado e direção. O desejo é, portanto, o que dá sentido a tudo. E é por isso que, mesmo que as forças físicas continuem existindo, elas não teriam direção ou propósito sem a presença do desejo. Quando o Senhor fala do Criador como sendo apenas a diferença que gera tudo, eu entendo o que o Senhor quer dizer, mas talvez a diferença que o Senhor menciona devesse ser vista de outra maneira. Na Kabbalah, o Criador é a diferença absoluta, mas essa diferença não é uma força cega, sem intenção. Pelo contrário, a diferença é a própria expressão do desejo de doar. E a criação existe para que a criatura, através de sua própria evolução, possa alcançar a equivalência de forma com o Criador, ou seja, para que a criatura aprenda a doar, assim como o Criador. Portanto, embora suas ideias complementem em muitos aspectos o que a Kabbalah propõe, talvez haja uma distinção importante: a intenção. Na Kabbalah, o fluxo entre a luz e o KLI não é apenas físico, mas uma dança consciente e cheia de propósito, um processo de evolução contínuo. Enfim, jabuti, essas são as minhas reflexões. Como vê, creio que há pontos de convergência entre a sua visão e a visão cabalística, mas também algumas diferenças que são fundamentais para entender a criação e o propósito do universo. O que pensa sobre isso? O jabuti, que havia escutado com paciência as palavras do tucano, olhou-o com um sorriso sereno, como quem compreende a profundidade do que foi dito. De forma calma e ponderada, ele respondeu:
Ah, Tucano, sempre um prazer discutir essas questões com você. Vejo que o senhor, com sua visão clara, tocou num ponto essencial. De fato, a diferença, quando falamos em termos físicos, pode ser vista como algo que cria movimento, mas ao analisarmos a criação de uma perspectiva mais ampla, espiritual, como a Kabbalah nos ensina, vemos que há algo além do simples jogo de forças. Você está certo, a diferença não é meramente física. Ela é, como disse, uma separação entre o desejo de doar e o desejo de receber. E é dessa interação que surge toda a criação. Contudo, o que eu queria enfatizar, e que talvez não tenha ficado claro, é que eu vejo essas forças como algo impessoal, como fluxos de energia que operam independentemente de um sentir, ou de uma intenção. Em minha visão, a vida em si pode ser uma ilusão, ou pelo menos uma construção que surge desses fluxos. A interação entre esses fluxos é que cria a realidade, e, em minha concepção, essa realidade poderia seguir seu curso mesmo sem seres vivos para perceber ou interpretar esses fluxos. Claro, eu entendo o que o Senhor coloca sobre o desejo ser a essência da vida, o que possibilita a interação com a luz, e vejo que, na Kabbalah, o desejo não é apenas físico, mas espiritual. Ele é o motor da criação. Mas, minha reflexão, talvez um pouco mais cética, tenta imaginar um cenário em que esses fluxos continuariam, mas sem a necessidade de um desejo consciente para que a criação siga adiante. Mais uma vez, isso é apenas uma ideia, não uma verdade absoluta. Você fala do Criador como sendo a diferença, e isso me faz pensar que, talvez, estejamos falando da mesma coisa, mas de perspectivas diferentes. Para mim, o Criador, se é que posso chamá-lo assim, seria apenas a manifestação de um movimento, um impulso que se reflete em tudo o que existe. Mas, como sempre, a visão cabalística coloca isso de uma forma mais profunda e cheia de propósito, com a ideia de evolução contínua e a busca pela equivalência de forma com o Criador. Acredito que, no final, nossa conversa ilustra o quanto a vida e a criação podem ser vistas de diferentes ângulos, mas todas essas visões têm algo a oferecer, algo que nos ajuda a entender mais sobre o que somos e o que nos rodeia. E quanto à sua questão, Tucano, eu deixo minha resposta como um convite à reflexão contínua, pois penso que as respostas nunca são definitivas, mas sim processos em constante evolução. Que o fluxo da sabedoria continue a nos guiar. Ambos ficaram em silêncio por um momento, como se as palavras trocadas tivessem se dissipado no ar, absorvidas pela floresta ao redor. Os dois amigos sabiam que cada diálogo trazia algo novo, uma nova semente para o crescimento interior. Não precisavam de mais palavras. Eles se despediram com um olhar profundo, como se soubessem que o entendimento havia se aprofundado, mesmo que não houvesse uma conclusão final. E, então, o tucano voou para o alto, com a leveza que lhe era característica, enquanto o jabuti, com sua sabedoria tranquila, seguiu seu caminho pela floresta. Ambos sabiam que, apesar de seus caminhos diferentes, eles sempre voltariam a se encontrar, onde as perguntas nunca se fecham, mas se expandem continuamente. Fim. São Paulo, 2025.